231? Parashá Vayecheker. Vamos ler aqui o começo. No capítulo 35, que diz assim: E reuniu Moshe toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. 6 dias se fará trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade, sábado de repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. E falou Moshe a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo: Tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará a oferenda ao Eterno ouro, prata e cobre, e tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pele de cabras, e peles de carneiros, tintos de vermelho, peles de tarrax e madeiras de acácia, e azeite para iluminação, especiarias para óleo de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todo sábio de coração dentre vós venha e faça tudo o que lhe ordenou o Eterno: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e suas varas, o tampo e a divisória do véu, a mesa, suas varas e todos os seus objetos, e os pães da proposição, e o candelabro da iluminação, seus utensílios e suas lâmpadas, e o azeite da iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da porta para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta de elevação, sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus objetos, e o lavatório e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e o véu da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e suas cordas, e os vestidos do serviço para servir na santidade, os vestidos da santidade para Aharão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para servir. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel diante de Moisés. Até aqui. Eu vou ler o resumo que se encontra no site do Chabad.org. Um pedaço aqui a gente já leu, né? Mas inicia assim. Inicia-se a Parashá com Moshe reunindo toda a nação de Israel para transmitir-lhes tudo aquilo que Deus lhe ordenara sobre a construção e a montagem do Mishkan, o tabernáculo, nas 3 porções prévias da Torá. Entretanto, Moshe primeiro os adverte novamente sobre a mitzvah fundamental de guardar o Shabat, lembrando-os que, embora a construção do Mishkan seja de importância transcendental, não tem precedência sobre a observância semanal do Shabat. Apenas um dia antes, em Yom Kippur, Moshe desceu do Monte Sinai com o segundo conjunto de tábuas nas mãos, informando ao povo que eles tinham sido perdoados por Deus do horrível pecado de adorar o bezerro de ouro. Em resposta ao chamado de Moshe, os filhos de Israel vieram com contribuições generosas para a construção do Mishkan, produzindo uma abundância de suprimentos. Os artesãos são escolhidos e inicia-se a construção. E a Torá descreve em detalhes a fabricação de cada aspecto do Mishkan. Esta semana lemos a porção final de Shemot,
Um livro que começa com o povo judeu escravizado pelo faraó no Egito e agora termina com a compleição da construção do Mishkan no deserto. Os comentaristas referem-se a este segundo livro como o livro da redenção. E este é o seu tema, desde o início da Parashá Shemot até o final de Pekudê. A redenção não foi conseguida somente ao escapar da escravidão. Receber a Torá no Monte Sinai deu um propósito a esta liberdade e o repouso da presença de Deus entre sua nação. O resultado da conclusão do Mishkan assinaria o clímax da salvação. A Parashá Pekudê começa com uma contabilidade completa do ouro, prata e cobre doados pelo povo para uso no Mishkan. A Torá prossegue descrevendo os tecidos e a confecção das várias vestes a serem usados pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, durante o serviço. Após a inspeção de Moshe e a aprovação dos muitos utensílios e partes desmontadas, Moshe estabelece o Mishkan em Rosh Chodesh Nissan, enquanto cada parte é ungida e colocada no lugar que lhe foi destinado. E como Deus havia prometido, sua glória preenche o Mishkan. A sua glória está neste lugar. O que a gente deve aprender? Que quando a gente olha para o nosso corpo, diante do espelho, o bom é cada um ter a consciência disso, sem ter de olhar para um espelho. O mundo superior, como você já sabe, ele é um espelho, tá? Então, quando você, ele vai espelhar aquilo que está em cima, vem abaixo, mas aquilo que está abaixo, vai acima. Então, as atitudes que nós tomamos, ela vai como um espelho, ela vai refletir, ela vai ser enviada para o céu. E o céu responde trazendo abaixo, tá? Esse foi o aspecto de, enquanto éramos igreja evangélica, Deus foi nos conduzindo como este espelho. Ele nos conduziu em nossas vidas particulares, cada um se achegou a Deus por uma porta chamada religião. Um entrou pelo espiritismo, outro entrou pelo catolicismo, outro veio já diretamente numa igreja evangélica, e assim foi ajuntando até que todos estávamos numa igreja evangélica e nos reunimos aqui, como povo. Passado o tempo, para a nossa história, quando chegou 2006, ele começou a ensinar para a gente algo que estava já um pouco fora daquele conteúdo teológico de igreja evangélica. E uma das coisas que começou a chamar atenção desde aquela época é que a gente observou, ainda numa Bíblia evangélica, que é a edição cronológica. Então, há uma Bíblia evangélica chamada Bíblia em ordem cronológica. Ali, você estudando, o que você começa a perceber? Que quando Saul, o rei Saul, ele é rejeitado pela profecia de Samuel, ali então está escrito, você fazendo uma conta rapidinho ali, você vai perceber que 8 anos antes do nascimento do rei Davi, ele já é colocado ali por Deus diante de Saul como o sucessor. Tem uma diferença de 50 anos entre Davi e o rei Saul. Depois, quando ele já é nascido, ele está lá na terra do pai dele. A história então mostra alguns detalhes, porque para muitos Davi era um filho bastardo, um filho fora do casamento, tá? Mas isso não era verdade. Mas essa situação corria no meio do povo. E um dos motivos de Davi sofrer tanto no começo do ministério dele era justamente que o povo achava que ele não tinha salvação por causa do pecado com Batseba, tá? E também por causa dele ainda correr essa suspeita que ele não era filho do casamento. A própria Torá, ela vai esclarecer todas essas coisas. E um dos motivos que o Midrash
do livro de Samuel explica, é que se Davi não tivesse sido perdoado por Deus, esse casamento dele com Batseba, Deus iria mandar ele acabar com aquele casamento. Porque quando uma coisa é errada, Deus ele não aceita a techuvá da pessoa. E ali, o primeiro filho que foi gerado, ele morreu. Tá? Vocês devem saber disso, lembrar que a primeira criança faleceu. Mas já dentro desse casamento com Batseba, ela fica grávida novamente e nasce Salomão. E Salomão, segundo Deus, foi dito para ele: este teu filho será o sucessor. Então, se o filho vai ser o sucessor, Deus está de acordo com tudo aquilo, tá certo? Então, essa primeira parte, ela é zerada, ela não fica concreta. Então, o povo estava errado, porque Deus não tinha problema algum com Davi, tá? Uma curiosidade que o Midrash também conta é que Davi inicia praticamente a vida dele, porque ele sai lá do meio das pastagens como pastor, e ele vem para enfrentar Golias. E ninguém queria enfrentar aquele gigante de 3,5 metros de altura. Tá? A roupa dele pesava muito, um homem não conseguia carregar. Mas é sabido que aquele homem, que é o ajudante de Golias, que carregava como é que chama lá, o escudo, né? Ou a espada dele, aquele homem era Uzias. E vocês lembram quem era Uzias? Uzias era o marido de Batseba. E é este Uzias que depois, mais para frente, Davi manda o general colocar ele na frente de batalha. Aí ele morreu. Aí todo mundo acha que ele morreu porque Davi estava se vingando do fato de descobrir que ele tinha tido um caso com Batseba. Essa é a história que a igreja evangélica ensina teologicamente para a gente. Mas a verdade é que, uma vez você conhecendo que Uzias era aquele homem que estava compartilhando o serviço com o Golias, ali ele tinha já cometido um erro diante de Davi, que já era o rei. Tá? E este erro, você tem que ter um certo respeito pelo rei. Determinada coisa que você fala, você vai cair numa lei que é pena capital. Já está decidido a morte. Então, Uzias, na verdade, ele já estava destinado a morrer. A conclusão da morte aconteceu naquele fato que o livro relata, entendeu? E aí cai em cima de Davi aquela pena, no sentido de que ele colocou aquele homem simplesmente para morrer. Mas, na verdade, a pena de morte já estava sobre ele. Assim como a pena de morte já estava sobre Nadav e Avihu, os 2 filhos de Aharon que morreram no 8º dia, que seria o primeiro dia do tabernáculo. Entendeu? Então, a Torá, ela vem encaixando toda a história. Mas vamos voltar aqui para a nossa história. Quando, portanto, Deus falou para a gente naquela época, ainda como igreja evangélica, sobre Davi, que Davi faltava 8 anos para o nascimento dele, então começou a chamar aquela atenção, já ficou dentro da gente, nós não tínhamos percebido. Então veja, uma resposta do céu que traz abaixo a informação, ainda dentro de um chamado evangélico, tá certo? Eu quero que vocês percam aquela ideia de que uma vez que você está no judaísmo Benoar, você vai negar toda a história do passado. Tá? A igreja evangélica, ela é conduzida por Deus, assim como o centro espírita é conduzido por Deus, assim como o católico é por Deus, como qualquer coisa que está sobre a terra tem a regência de Deus. Então ele vai trabalhando todas aquelas situações para que cada um tenha sua liberdade em buscar ao Deus verdadeiro. E muitas coisas que você vai conhecendo, Deus vai conduzindo você até chegar a um ponto que você esteja capacitado para ouvir a verdade. Aquele povo que jogava pedra em Davi, tá certo?
quem que literalmente jogou pedra em Davi? Vocês lembram? Tem um homem, não sei se você vai lembrar o nome. Ele jogava pedra em Davi. E o general já foi para querer matar aquele homem. E Davi não deixou. Se eu não estou errado agora, com os nomes, a pergunta é, por que Davi não deixou aquele homem ser morto? É um ponto. E já chama a atenção a resposta que ele deu. A resposta foi, deixa, Deus está usando ele para me, entre aspas, amaldiçoar, para chamar a atenção. Por outro lado, o Midrash conta para a gente que ele não permitiu que Simei morresse, porque ele, de forma profética, viu o futuro e viu que haveria de nascer um homem da descendência daquele Simei, que é o nome da Bíblia, é Simei. E quem era esse homem? Vai cair teu queixo aí. Lembram no tempo de Esther, o chamado tio dela, o Mordecai? Mordecai era um descendente desse Simei, entendeu? E o povo foi salvo daquela destruição que viria de Amã, tá? Por causa da justiça de Mordecai. Outra coisa interessante que o Midrash, bom, se a minha memória aqui falhou, aí a semana que vem eu conto a verdade para vocês, mas pelo que me consta aí, o Simei foi quem, na descendência dele, gera o pai de Mordecai, tá? Não tem como eu confirmar aqui agora, mas se tiver errado eu mando mensagem para vocês depois, colocando o nome certo. Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. E outra coisa, Davi, ele é tido como aquele que desejou demais fazer o templo. O templo é algo definitivo disso que nós estamos vendo agora, que é o Mishkan, que é o tabernáculo. Aí Deus fala o que para Davi? Você não vai construir, porque as tuas mãos estão cheias de sangue. E isso foi ensinado para a gente como uma coisa muito ruim. E na verdade, isso não é uma coisa ruim. A fala que o Midrash coloca, mais ou menos, é assim, olha, Deus conversando com ele, fala assim, Davi, eu não posso permitir que você edifique uma casa para mim, porque, primeiro, as tuas mãos estão cheias de batalha, de sangue, mas a verdade não é isso. É que você é um homem tão aprovado em minha presença, que se você constrói o tabernáculo e o meu povo vier a pecar, eu não vou ter opção, porque se o meu povo pecar, como punição, ao invés de destruir o povo, eu vou destruir o tabernáculo. Agora, se você construir este tabernáculo em santidade como você é santo, eu não vou poder destruir esse tabernáculo para corrigir o povo. Porque quando Moisés morre, Deus chora e fala assim, e agora? Quem é que vai chorar diante de mim quando o meu povo pecar e errar, pedindo para que eu perdoe, se Moisés agora está morto? Então, Davi é um tipo de homem também que ele trouxe para a gente o livro dos Salmos. Ele não escreveu o livro dos Salmos, tá? O Talmud fala que 10 pessoas, pelo menos, escreveram os Salmos. Então ele cita lá Abraão, Arão, Melquisedeque, os 3 filhos de Corah, quem mais? Depois lá no corpo, lendo os Salmos, você vai ver que tem Salmo que é escrito por Adão, que tem Salmo escrito por Jacó, que tem Salmo escrito de muitas pessoas. Agora, o que é que fez com que este livro de Salmo fosse dado como o livro de Davi? É porque a forma como ele recitava os Salmos foi de tão vivacidade, foi de tanta, e constantemente ele recitava Salmos diariamente, então ele fez com que
esse jeito que deu a ele um título, o cantor meigo de Israel. Então, o fato dele ter feito isso, então Deus trouxe mérito a ele, como se ele tivesse escrito todos os salmos. Entendeu? Porque ele ainda vai carregar estes salmos com a unção, para poder ser liberada às pessoas. Voltando à nossa história, depois que cada um vem por diversas portas, chega no lugar, que no caso foi a igreja evangélica, e a gente começa a perceber que Moisés não é descrito como era ensinado para a gente. Foi uma palavra que o Eterno trouxe para nós naquele final de ano. E a palavra foi, vocês ficarão surpresos sobre Moisés. Principalmente o fato dele não ter entrado na terra prometida. Depois a gente ouviu sobre Davi, né? 8 anos antes do nascimento dele, vem a profecia que ele seria o substituto de Saul. Depois a gente aprendeu outras coisas e mais coisas, até que chegou um dia em 2011 em que o próprio Eterno disse para a gente: vocês tiveram uma vida comigo na eternidade e fizeram uma escolha. Tá? Essa vida de eternidade faz a gente lembrar que Davi, 8 anos antes do seu nascimento aqui nessa terra, ele foi declarado pelo profeta Samuel, diante de Saul, que Deus já tinha separado e encontrado um substituto para o rei de Israel. Tá certo? Com isso, quando veio essa palavra que nós tínhamos uma vida em eternidade, depois, mais para frente, a gente conheceu essa palavra, que foi dada para nós, agora recentemente que eu trouxe para vocês. Olha quanto tempo Deus não permitiu que a gente enxergasse onde é que estava essa palavra. Porque se lá atrás a gente tivesse tido acesso a Parashá Aharemot no Zohar, que fala justamente isso, que nós tínhamos uma vida em eternidade com Deus, talvez nós não teríamos trilhado e aprendido coisas que a gente aprendeu, tá? Então, o tabernáculo naquela época, ele foi colocado e dado por Deus, todos aí devem se lembrar do nome Betsalel, que foi o homem ungido por Deus para trabalhar neste tabernáculo. E quando completa esse tabernáculo, que é o caso de agora dessa paraxá, e vai montar este tabernáculo, ninguém conseguia. Colocava aquela madeira em pé, apoiava, pá, e quando já estava tudo moldado, caía tudo. O povo estava lá, e agora? O que nós vamos fazer? Chama Betsalel, também não conseguia. Quem foi que colocou aquele tabernáculo em pé? Quem? Moisés. Tá? Então Deus, ele é extremamente justo. O que nós vamos perceber nessa porção da Torá, dessa semana, com essas duas parashot, nós vamos perceber o seguinte: quando Deus começou a criar as coisas, o mundo que a gente conhece, ele precisou, numa sequência de fatos, que começa com criar um espaço vazio dentro dessa luz de Ein Sof, essa luz infinita. Quando ele começa a fazer esse processo, ele cria o que se chama aquela vontade de compartilhar, e ele precisou criar um recipiente que é o recipiente vontade para receber. Então a luz está voltada para o doar. E o recipiente, que na verdade somos nós, ele é criado com a vontade de receber. Bom, só que este processo que vai dando origem à criação dos mundos, a Branca de Mão, Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá, começa a aparecer uma forma de que você vai começar a perceber causa e efeito. E você vai perceber que a tua estrutura de vida hoje, ela também é causa-efeito. Se você pegar a doutrina do judaísmo quanto à reencarnação, que é chamada de a roda, né? Gilgul é uma roda.
Então, essa roda vai mostrando como esse processo do andamento da alma. Não confundir com aquilo que se aprende do meio espírita, tá? Que sempre passa para a gente como uma coisa completa. Esta alma, lembra que há 5 manifestações de alma. Você tem Nefesh, que é a parte mais baixa. Se estamos aqui e não conseguimos corrigir Nefesh, então a pessoa vai ter que voltar outra vez para limpar Nefesh. Se essa segunda vida ela não consegue, ela tem que voltar mais uma vez, até que ela vá, e uma vez que ela conseguiu limpar Nefesh, aí ela tem que morrer. Então, aí, de repente você vê, nossa, a criança morreu, nasceu e morreu. Por que isso? Uma das explicações é essa, faltava só aquele tiquinho para poder corrigir, seja Nefesh, seja Ruach, ou seja Neshama. Conseguiu, você tem que morrer, e aí, se tem mais, aí vem numa próxima, entendeu? Por outro lado, a mesma reencarnação nesse sentido, ela é usada como uma forma de ajudar aquela alma que não soube lidar com as coisas aqui, que neste fato de causa e efeito, que nesse caso vai aparecer recompensas e punições em relação ao cumprimento de mitzvot, tá? Aí, se uma pessoa, ele nega a mitzvah do Eterno, ou as mitzvot, e ele vive uma vida tão apegada nas coisas materiais daqui, ele pode chegar no sentido de morreu, e em seguida ele já vai reencarnar. Por quê? Não houve mérito dele em sequer entrar no Guerrinom. Tá? Então, a gente aprendeu como igreja evangélica que o inferno é uma punição para aquela pessoa que não recebeu Jesus, que é o Salvador. E aí ele está afastado de Deus para sempre. Quem é que deu a Torá? A Torá foi escrita por alguém, embora é dito lá que a Torá de Moisés, mas não foi ele que escreveu. Ele recebe a Torá de Deus. Eu expliquei isso semana passada ou a semana anterior, quando a gente falou sobre transmissão. Aquele que transmite, quando você pega alguma coisa que foi transmitida a você, aquilo é seu, mas você não é dono daquelas palavras que estão lá dentro. Por isso que é um mandamento da parte de Deus que o homem não pode nem tirar e nem colocar palavras dentro deste processo que o próprio Deus colocou. E nessa informação que Deus coloca para o homem, ele coloca essa questão de alma, tá? Mas ele coloca lá que uma vez que você se apega demais a este mundo, então você tem uma punição, há uma consequência dos teus atos, das tuas escolhas. Então, a partir deste momento, quando uma pessoa desse tipo, ela falece, ela morre, não encontra-se nela mérito, boas ações, atitudes, que muitas atitudes boas que ele fez durante a vida, ele foi recompensado já durante a vida, tá? Mas aí na hora que ele morre, o que acontece? Ele não tem mérito para entrar no Guerrinom. E o Guerrinom para Deus, que deu a Torá para o povo, não é igual o cristianismo fala. Eu já disse que o cristianismo fala que o Guerrinom, o inferno, ele é uma punição que tira a pessoa da presença de Deus para sempre. O Guerrinom que Deus coloca pela Torá, não é isso. Ele é um período que você vai passar ali no máximo 1 ano, e é um período que a pessoa vai passar por um processo de transformação. Vamos falar de uma forma que você consiga compreender. Uma transformação de consciência, tá? Uma mudança no jeito de você enxergar as coisas. Então ela vai chegar à conclusão, porque ali também nesse Guerrinom, ele tem variados tipos de castigo, tá? E esse castigo vai fazer com que a pessoa também pague, tenha punição daquilo que foi feito. Conforme ela recebe aquela transformação, ela vai ficando preparada para o passo seguinte, tá? Tem variadas coisas que ocorrem aí.
Mas, como eu estava falando, uma das coisas direto que pode acontecer é uma pessoa morrer e, em seguida, ela já ser destinada para entrar novamente num corpo. Tá? Isso daí dá uma certa confusão. Tá? Por quê? Agora você vai entender. Um dos motivos que o corpo não pode ser cremado. Porque enquanto o corpo não for enterrado e enquanto ele não é enterrado, esse espírito que acabou de sair daquele corpo, ele não pode entrar no outro corpo, sem que esse primeiro seja enterrado. Tá? Então é por isso que tem a regra que deve-se enterrar a pessoa. Tá bom? Bom, aí a gente compreendeu, a duras penas ainda, né? E o primeiro texto que foi dado para a gente, que de fato gerou essa mudança na nossa consciência, foi quando em Hebreus capítulo 1 e 2 foi nos dado uma mensagem para aquela época, e ali a gente encontra a questão de céu, terra, terra, céu. É bem a consequência das nossas atitudes motivada pelo céu. O céu manda informação, você responde, manda informação, ele capta a tua mensagem, responde, você capta e responde. Então, essa troca. Então, você vai aprender que isso é um processo de espiritualidade e não de religiosidade. E o que é espiritualidade? Espiritualidade não é religiosidade. Por que você tem espiritualidade? Então a gente vai ver aqui, esse primeiro texto que a gente começou a ler, é que Deus falou, vocês vão guardar o sábado, mesmo durante a construção do Mishkan. Ora, mas o Mishkan não é uma mitzvah de Deus, não é um mandamento de Deus. Se é um mandamento de Deus, eles precisavam parar também a construção durante o Shabat? É isso que está sendo explicado. Sim, precisa. Tá? Justamente, esses tempos atrás a gente falou aqui com vocês sobre que houve o trabalho do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Então é dito que este período de trabalho dos 6 dias não preparou a vida aqui na Terra com o quesito espiritualidade. Foi só com o surgimento do Shabat que ele entra para santificar o mundo, ou seja, ele entra para conceder o lado espiritual, tá? O que de fato é vivo na vida de alguém é o espírito, não é o corpo. A gente acha que uma pessoa é aquele corpo dela, não é aquele corpo dela, é o que está morando dentro dela. Aquele corpo é a vestimenta, é a roupa que ela está usando para que um possa ver os outros. A essência é a alma que é vida, que é viva, tá? Então veja só, quando é dito que para manter a ligação com Deus, e nesse sentido o sábado ele vem com a espiritualidade, então eu estava dizendo para você que todas as pessoas que nascem aqui, elas estão conectadas com Deus, todas, tá? Aí você olha para alguém e veja, mas essa pessoa ela é muito má, ela vai ter a punição dos seus atos? Sim, vai ter, como eu tenho, você também tem, tá? Então aquele processo que Deus iniciou, que deu origem à causa e efeito, você vai também pensar, em você também está essa lei da causa e do efeito, da recompensa e da punição. Recompensa e punição, os sábios declaram que Deus não deixou na Torá a explicação para que se saiba quais são os mandamentos, quais os mandamentos nós sabemos, mas quais são de recompensas positivas e quais são de punições não é dito. Justamente por quê? Porque senão as pessoas seriam tentadas a fazer somente aquilo que dá um lucro, tá certo? Então tem 2 mandamentos que Deus permitiu que você soubesse a recompensa. Então o fato de você
pegar o filhotinho do passarinho, mas você tem que enxotar a mãe. Quem faz isso? Ó, ali atrás daquela primeira porta tem uma madeira. Pega aquela madeira e põe lá no portão. Vê se você consegue pegar, está aí atrás. Se não, peça ajuda. Então, gente, a recompensa é que fala, aquele que honra pai e mãe durante sua vida, qual é a recompensa dele? Viver mais. E aquele também que enxota a mãe passarinho para pegar o filhotinho ou o ovo, o que acontece também? Ele também vai ter a mesma recompensa. As demais, você não fica sabendo, tá? Então, tem como eu julgar em você causa e efeito? Não tem, porque muitas coisas que você faz, você vai descobrir depois ainda qual é esse efeito. Mas se teve um efeito, é porque desencadeou primeiro o quê? Uma causa, tá? Essa construção do tabernáculo, eu iniciei dizendo que esta construção também somos nós, como um tabernáculo, tá? E assim como as pessoas naquela época, e quando foi feito o templo, eu achava na época que o templo era exclusivo dos judeus. Mas não. Na verdade, o templo, ele também era aberto para que pessoas, sem serem judeus, pudessem ofertar a Deus. Claro que dentro de uma santidade, tá? Então, da mesma forma, nós estamos neste mundo também representando este templo. O nosso corpo é um templo para Deus. E aí começa a gente compreender, assim como houve a criação deste mundo, que desencadeou a causa, efeito, a punição e a recompensa, em nós também está esta causa e efeito. O que ocorre com a gente, com a nossa vida, é o resultado, como efeito de uma causa. Se a gente conseguir nas nossas atitudes perceber se a gente conseguir perceber a causa, a gente vai conseguir pensar qual vai ser a consequência e tentar impedir aquela consequência. Mas a gente é ensinado aí tudo no oba-oba, né? Fazendo as coisas sem responsabilidade, sem as coisas, e aí muitas pessoas estão sofrendo e estão fazendo o mundo sofrer, estão fazendo pessoas sofrer. E a gente tem um provérbio, acho que é um provérbio, que eu vou dizer assim, o que ele quer dizer. E esse o que ele quer dizer é assim, é dito assim, numa casa, quando há uma pessoa doente, todos dentro daquela casa sofrem. E você pode ver como isso é verdade. Quando você tem um doente dentro da casa, não é somente o doente que sofre. Aí você pensa assim, o doente que sofre, ele está numa consequência, o efeito de uma causa, não é verdade? Agora, por que ele está, de fato, pagando o preço da causa que ele desencadeou? Por que todas as pessoas que estão ali ao lado daquela pessoa também sofrem? Será que Deus é injusto? E a questão não é que vem injustiça de Deus, é que se ocorre isso, todos que estão na casa que sofrem, eles também estão pagando como consequência de uma causa, tá? Se você sabe que uma coisa faz mal, antigamente, eu era criança, não faz tanto tempo assim, e minha avó dizia que não podia comer a manga e tomar leite depois, porque corria lá na roça, né, que se fizesse isso, ia morrer. Então, quando a gente comia manga, comer manga verde também não pode. Alguém morreu aí por ter comido manga verde? Tá? Alguém morreu, passou mal, porque misturou leite com manga. Aí uma pessoa morre porque ele tinha comido manga, foi uma coincidência, comeu manga com leite, morreu porque já era o processo da morte, aí reforça aquela ideia, não pode comer manga com leite, tá?
Isso aí são crendices que vai passando e vai moldando a vida das pessoas. E a gente fica em cima dessas regras. A gente tem que viver em cima do conhecimento que Deus coloca. Um dos conhecimentos, por exemplo, assim como falamos da roda, Gilgul, né, sobre as almas, você também tem que pensar que a roda é em relação àquilo que acontece neste mundo. Então a gente tem a obrigação pela Torá de nos tornarmos pessoas boas, e também você não pode prejudicar, por causa da posição que você alcança, uma pessoa que esteja naquele episódio abaixo de você. Por isso que pensa que na roda, se você está aqui em cima e humilha alguém que está aqui embaixo, como é uma roda, um dia pode acontecer de você estar aqui embaixo e aquele que você humilhou está em cima. E aí, se ele não tem os comandos de Deus, o que ele vai fazer sobre você? Vai se vingar. Por outro lado, Deus declara que a vingança é dele. Diz o Eterno, minha é a vingança. Não foi permitido a nós a julgarmos o mundo e também não devemos julgar pessoa alguma. Mas nós somos templos. Se somos templos, nós, com este templo que nós temos, o corpo e a alma que vive neste corpo, que está ligada com Deus, a gente precisa, o máximo possível, compreender quem é Deus e agir conforme estes comandos de Deus, tá? Da forma que ele explica. E aí você começa a estabelecer trocas nas relações. E essas trocas também, elas são relacionadas com todo o universo. Por que se fala em espiritualidade que você fala ao universo e ele responde? Então você fala, ontem eu comentei com a Andy que há um ensino na Torá que diz assim: você quer ser abençoado diariamente? Basta você fazer uma coisa, para você chamar a atenção dos céus, para que ele te visite com bênçãos todos os dias. Agora, trocando isso que eu acabei de falar com Deus, vou colocar na forma que o pessoal aí de fora que usa o universo como relacionamento, que como isso também vale para eles. Ora, você está num relacionamento com Deus, e aqui diz, o que está em nosso redor do mundo de Asiá? Você tem toda a escuridão, que é o outro lado, tá? Esse outro lado tem variados seres que são chamados de Mazikim. São estes seres que vivem aí trilhões e trilhões ao nosso redor, tá? Aquelas explicações básicas. Você está lá, você vai apertar um parafuso, e aí você tem aquela, não é parquinho, como é que chama aquela achatadinha? Arruela. Aí você colocou do teu lado, na hora que você vai pegar o negócio e colocar ali, você começa a procurar, cadê aquele negocinho? Como que some desse jeito? Então é ensinado que em muitos desses momentos, quem cega você para não enxergar aquele negocinho, para te irritar, para deixar você bravo, entendeu? Ações simples de Mazikim. Quando você está andando, parece que alguém te empurrou mesmo, são eles, tá? Então, para você se proteger destes seres, basta, e chamar a atenção dos céus para a tua vida, basta uma coisa: você aprender a abençoar pessoas o dia todo. E nós já falamos aqui, agora recentemente, que uma maneira de a gente chamar a existência essa bênção, como templo, de dar oferta a Deus, é você já começa, o mínimo é falar bom dia. Quando você diz bom dia para uma pessoa, o que você tem que ter em mente? Que você simplesmente está falando uma palavra bom dia de cumprimento? Não, você tem que saber que você está abençoando aquela pessoa. O que está embutido aí neste bom dia? Tenha você um excelente dia. Ou seja, o que está dentro deste excelente dia? Que as forças do mal não te perturbem, que você vença as dificuldades deste dia, que você seja abençoado, que Deus possa olhar para você e responder à tua súplica. Tudo isso está embutido dentro de uma palavra, bom dia.
Se eu digo bom dia para você, eu quero que você literalmente tenha um dia abençoado. E um dia abençoado é você não estar ligado com as forças do mal. Entendeu? Também disse recentemente aqui que aquilo que a gente aprende como regras da Torá, a criança começa a aprender essas coisas na escola. Que isso é uma prova que viver para Deus não exige religião. O que é espiritualidade? É a forma como você entende o mundo e qual é a relação que nós temos com as coisas de Deus, com este mundo e Deus. Tá? Aí, uma criança vai para a escolinha, e ali você aprende na escolinha o que é clássico, a gente vê dos professores de pré-escola, de crechinha, na verdade, hoje, né? A criança, ela é egoísta. Aquilo que é dela é dela. Aí, lá na escolinha, tem um dia, não sei se é assim ainda, deve ser, que tem um dia em que as crianças levam brinquedos, mas ela tem que trocar os brinquedos. Ela tem que brincar com o brinquedo do outro. Aprender a não quebrar o brinquedo do outro. Aprender a dividir. Quando você aprende a dividir, você começa a crescer com um sentimento para fazer de tzedakah, para entender que você está neste mundo para também servir ao outro, ajudar ao outro, estender a mão ao outro. Sabe as palavras que formam o nome de Deus? As letras o Yud, Re, Vav, Re, é o tetragrama. O Yud, Re, Vav, Re, ele vai mostrar para você quando você escreve as letras em pé. Yud, Re, Vav, Re. Em pé, aqui forma um homem em pé como imagem e semelhança de Deus. Agora, como que isso se demonstra? Com a tzedakah. Então, quando você vai abençoar alguém, você pega a moeda, a mão que pegou a moeda é o Yud, tá? Porque o Yud, ele vem como nome de Deus, como Deus. Aí você pegou a moeda e você estendeu. Então Yud, Re. Os 5 dedos desse Yud, que é a mão que estendeu. Aí tem o braço do outro, que é o Vav, que também estende, e a mão do outro que pega. Então essa relação, você pegou, você estendeu, o outro estendeu e pegou. Esse processo é o Yud, Re, Vav, Re, que é o homem na semelhança de Deus, imagem e semelhança. Aonde é que você vai ver essa imagem e semelhança? Nessa atitude de troca, de compartilhar, tá? Então veja só, esse termo espiritualidade que se vê hoje, você vai perceber que as pessoas que vão sendo educadas nessa busca por espiritualidade, sem religião e sem religiosidade, todas elas acabam se conectando com Deus, entendeu? E uma das formas é quando elas começam a agir nesse nível de tzedakah, para se tornar uma imagem e semelhança de Deus. Então elas vão começar a aprender aquilo que já tinha de ter sido, aprendeu lá na escolinha, que é o dividir, que é o compartilhar. O que Deus fez no início do mundo? Ele compartilhou. Ele foi o doador. E o recipiente que foi criado, ele foi criado para receber. Mas nós devemos, além de receber, aprender que a gente tem que receber para também compartilhar. Veja só, tem gente que conhece uma coisa e ela não passa aquilo para ninguém. Ela está compartilhando? Não está compartilhando. E aí, um conhecimento que seria o bem para todos, morre com a pessoa. Tá? Agora, quando a gente tem uma aprendizagem, compartilhe, ensine. Eu poderia, por exemplo, nessa descoberta, que fala, quer ser abençoado no dia de hoje? Aprenda a ser educado.
Aquilo vai fazer parte da tua vida, vai ser você, naturalmente, você não está trocando nada, você simplesmente está compartilhando. Você já percebeu que a pessoa que é educada, você já percebeu que também isso é compartilhar? Você ser uma pessoa educada, boníssima para com o outro. Às vezes, olha, tem aí um dos trabalhos de call center, é duro, hein, trabalhar em call center, porque quando você atende aquele telefone, é porque alguma coisa deu errado com o outro. Quando a gente liga aí na net, por exemplo, claro, a tua internet não está funcionando. Você fica com bronca, você fica com raiva, porque você paga o negócio, quer que o negócio funcione. Aí você liga lá e já quer brigar, né? Olha, eu vou cancelar, vou fazer aquilo, tal. E aí, de repente, você pega um atendente que também não está num bom dia. Deu ruim, não deu? Não é verdade? Hein? Você que trabalha com gente todo dia, coleta e entrega. Não é muito mais agradável quando Provérbios, se eu não me engano, 15, diz assim, quando você fala mansamente, afugenta o furor. Aí a pessoa vem toda nervosa para o teu lado. Quando você responde com paz, manso, você quebra aquela fúria. Tá? É a água que apaga o fogo. E água é um estado de luz. Então, as nossas atitudes, conforme a gente vai aprendendo, e percebe que eu estou dizendo que é uma noção natural do mundo, que pega lá a criancinha na escola, na crechinha, que vai ensinando aquele bebê a ser ligado com outras pessoas, fazer amizade, compartilhar, trocar experiências, trocar brinquedos. Às vezes o lanche, eu não sei vocês, mas tem criança que em escola que ela leva um lanche todo, né? E aquilo cria algo muito ruim em outras crianças. Tá? No meu tempo de escolinha, a gente sabia que um determinado aluno era muito nervoso e a gente fazia errado. A gente provocava aquele aluno até ele explodir. Então, isso não é fazer bem. Isso é criar. Vai saber quem é esse menino hoje. Será que ele superou aquele problema? Se ele não superou, nós carregamos a culpa daquilo que fizemos. E tudo aquilo que ele fez de mal para outras pessoas, nós carregamos a culpa também. E assim você vai vendo que uma atitude, ela vai reverberar neste universo todinho. Nós não temos noção. Tem um estudo aí na parte judaica que vai falar sobre um casamento. Quando um casamento começa errado, você fala, e daí? Isso aí é duas pessoas só, problema. Mas aí eles vão mostrando que essa pessoa tem um filho, e esse filho vai casar, e vai fazendo aquela questão esta progressão das coisas, de um casal dá lá 1 trilhão de descendência. Agora você pensa em 1 trilhão, você nem tem noção de quantos zeros vai na frente desse 1 aí. Aí a gente perde a noção. Agora, uma boa atitude, também às vezes você fala, que adianta eu estender a mão para isso daqui? Ninguém está vendo? Não é para ver mesmo. Mas você tem que fazer aquilo porque você está refletindo Deus. O Abraão, pela Cabalá, ele encabeça a Sefirá chamada Hesed, que está vinculado com misericórdia. Então, o que ele está trazendo para a terra? O Deus da misericórdia. Aí você tem o outro lado, que é Gevurá. O que está trazendo para a terra? O Deus de rigor. Aí você tem o nome Elohim, rigor. E você tem o nome Adonai, Hesed, bondade. Adonai e Elohim estão comandando o mundo. Agora, você tem que pensar, o Jacó, ele é Tiferet. O Isaac, então você tem lá os patriarcas. Abraão é Hesed. Isaac é Gevurá. E o Jacó
ele é Tiferet. Ele conseguiu equilibrar as duas forças, então ele mostra algo equilibrado, tá? Aí a gente percebe que você pode falar, eu sou o templo de Deus. Cadê as atitudes de templo? Garanto que você lembra de um texto que a gente via no passado como evangélico, que é o bater e abrir-se-vos-á. Se você é um templo, se alguém bater e você nunca atende, então, que experiência de Deus a pessoa está vendo em você? É uma atitude simples. Ou seja, você não tem atitudes durante a tua vida ou o teu dia em que demonstre que bateu, abrir-se-vos-á. Se ninguém pode contar com você, olha, eu trabalhei 1 ano registrado lá atrás numa transportadora. Tinha um moço lá que, quando o meu trabalho estava atrasado, o dele, se ele acabasse o serviço dele, por exemplo, 6 horas da tarde, e eu tinha que ficar até as 9 da noite, ele ficava lá e me ajudava. Mas também, quando o meu acabava às 7 horas da noite, o que eu fazia? Ia ajudar o trabalho dele. Um pedia para o outro? Não precisava pedir. Simplesmente você contava com o outro. Agora, o que era meu companheiro ali de escritório, o trabalho dele acabava 4 horas da tarde e o de todo mundo estava ali atrasado, ele poderia ajudar? Quer nem saber. Então, às vezes quando você vê, a gente quer aplicar essa causa e efeito também nas atitudes, né? Vocês não conhecem a pessoa, só vou falar, só a índio que conhece, mas aí tudo bem. Uma pessoa trabalha, está aqui uma mesa de um trabalho. Aí eu saio 5 horas da tarde, igual o fulano que eu acabei de dizer. Acabei meu serviço, desligo tudo, acabou o meu horário de registro e edital a tal hora, levantei e acabou. Vou ficar esperando dar o horário de ir embora. E ao invés de ajudar a pessoa, não vou fazer nada, meu horário acabou. Então, essa é uma mente, dentro de uma parte trabalhista, você pode até entender, tá certo, ela cumpriu. Só que a Torá, quando você cumpre justamente, somente aquilo que é dado, é tido como algo muito pouco. É como se fosse uma mesquinharia. Por exemplo, para dar o dízimo, você falou, dar o dízimo já vem de 10, tá? Mas sabia que o dízimo para Deus, a oferta para Deus, não precisa ser 10? Começa com 5. Agora, cadê que as pessoas dão 5? Sabe por que eles não dão 5? Porque eles entendem que aquilo que é o mínimo que Deus pede para você, se você fizer o mínimo, já está errado, porque você é mesquinho. Então ninguém dá a oferta de 5%, porque eles não querem ser mesquinhos para com Deus. Então, pode dar oferta até 20%. Mas você não vê pessoas dando oferta de 20%. E Deus proíbe dar mais que 20%, porque Ele vai dizer que se você der mais de 20%, daqui a um tempo quem vai estar precisando é você. Então o negócio é equilibrado. Você tem um 5% e tem um 20%. Então você fique no meio, 10%. Se quiser ajudar necessariamente outras pessoas, há uma outra ideia assim. A pessoa pega aquele valor para te tzedakah, ela não tem ninguém para dar. Sabe o que ela faz naquele mês? Guarda. Deixa aquele dinheiro guardado. Quando aparecer alguém com necessidade, você vai usar aquele valor que está guardado da tzedakah para você ajudar pessoas. Tá? Então, sempre você vai ver nessas atitudes que Deus, um dos motivos de Deus dar riqueza para uma pessoa é para provar aquela pessoa se ela vai ser um templo de Deus, no sentido de chamar a existência de Deus à terra, como Abraão fazia. Abraão, ele dizia, o Deus do céu está aqui na terra. Tá? Então, se alguém bate e abre, claro que você vai entender
que você tem limite na ajuda, jeito para ajudar, porque pessoas são complicadas. Vai ter muita gente que vai começar a ficar perto de você e vai achar, essa pessoa é boa. Ele vai começar, tudo que ele puder tirar de você, ele vai tirar. Você também tem que entender esse jogo da vida e entender essa questão. Assim como é cobrado de você esta causa e efeito, esta punição e recompensa, você também vai entender que o mundo foi criado assim. E você vai olhar com as pessoas. Mas o que é que você sempre tem que estar pronto? É que se bater, a porta tem que estar aberta. Porque todos que vão a Deus, com coração sincero, eles encontram. E aqui vem a atitude de 2 reis, que eles já estavam vinculados ao outro lado. Tá? De tanto que eles erraram como rei. Rei de Israel e rei de Judá. Mas, na hora que eles estavam no grande sufoco, eles, com o coração sincero, bateram na porta de Deus e a porta foi aberta. Aí você pensa assim, como é que pode? Ouvimos tanto falar que Deus é um Deus justo, e como que ele atendeu o pedido desse fulano, que não merece ajuda nenhuma, segundo os nossos julgamentos. Mas a questão que Deus estabeleceu é justamente essa, que todo aquele que bater com o coração sincero vai encontrar. Agora, se você coloca portas com nomes para te levar a Deus, um monte de portas dessa você bate e ela não abre. Tá? Então, muitas religiões, você bate, ela não vai te atender. Algumas atendem e malemar somente dentre os seus. Outros fazem para todos, mas também tem que colocar regras. Tá? Agora, isso é limitar Deus. Agora, qualquer pessoa, pela manifestação de alma, você tem Yehidah, que é uma parte da tua alma que fica acima com Deus. Está ligado direto com Deus. Então, o que você faz aqui, esse percurso de recompensa e punição, ele está vinculado com a vida pós-morte. Por isso que o fato de você demonstrar esse templo de Deus que foi preparado, você já percebeu que você como um templo, aqui nós estamos vendo, olha, para construir esse templo precisou de madeira. Alguém teve que trazer madeira. Precisava de ouro, de prata, de cobre, precisava lá daquelas argolas, precisava de gente que soubesse trabalhar. Tudo isso não veio como oferta? Não estava ali preparado para que acontecesse aquele templo? Tá. Na tua atitude de vida, você já parou para pensar, você já pensou, parou e pensou que quando você precisou, sempre teve alguém dentro daquela especialidade que pôde te ajudar? Seja especialidade em te ajudar um dia com dinheiro, em te ajudar com um conhecimento, em te ajudar abrindo uma porta de emprego, em te ajudar para resolver um problema entre você e um filho, em te ajudar nisso, tudo. Inclusive numa relação entre você e Deus, também alguém sempre esteve perto, apareceu do nada. Então, se para você as portas estão abertas, não somente direto com Deus, mas Ele administrando para colocar perto de você, então você também tem que entender que você tem que ser uma porta aberta para poder abençoar pessoas. Não é enfiar a mão no bolso e dar dinheiro às pessoas, não é isso. É você transmitir o teu conhecimento de Deus, compartilhar sabedoria, compartilhar a tua educação. Entendeu? A gente pode fazer coisas todos os dias. Vai ter profissões em que a pessoa pode praticar isso mais vezes. Tem atitudes. A gente tem atitudes diversas. Em todo e quanto é lugar, onde que a gente estiver, a gente pode fazer isso. Entendeu? Isto é você ser um templo de Deus e bateu, abriu. Entendeu? É estar pronto para compartilhar, para usar aquilo que é seu,
Não é bom quando você tem um problema, você precisa de uma coisa, você compartilha esse problema com uma pessoa e ela começa a ficar ali pensando em como te ajudar ou como te trazer uma solução. Às vezes isso é tão normal, mas isso também é compartilhar, é movimento de Deus, é espiritualidade. A forma com que você relaciona com pessoas. Estava vendo uma aula ontem, olha que interessante, sobre essa questão de você abençoar o dia. Aí foi dito assim, que tem uma pessoa que de 9 a 10 horas por dia, ele vive em ajudar pessoas. Ele pega uma pessoa num lugar, leva para outro lugar, pega uma outra pessoa daquele lugar, leva para outro lugar, e ele passa 10 horas do dia dele oferecendo esse tipo de ajuda, de compartilhamento com Deus. Qual é o nome desse profissional? Motorista. O motorista de ônibus. Motorista de ônibus, ele pega você e deixa você onde você precisa, pega o outro e leva para outro lugar. Aí estava explicando o seguinte, nessa profissão de motorista, se você acorda de manhã e tem no coração esse negócio que você está compartilhando com pessoas, levando de um lugar para outro, a questão é que é ensinado para a gente, e muitas pessoas entram ali e falam, olha, você dirige isso aí, mas se não fosse eu pagar aqui essa passagem, você não tinha esse trabalho. Acho que é obrigação. Não é verdade? Acho que é obrigação. E aquele motorista que tem essa conclusão com Deus, ele vai trabalhar no sentido de compartilhar com os outros. Nisso ele é abençoado. Tá bom? É por isso que eu nunca sei quando eu sou aquele que está te ensinando com aulas, quando é aquele profissional da área de psicologia, quando é o amigo, aquele que gosta de você. Para mim aqui está tudo junto e misturado. O que eu precisar, se alguém precisar de mim, preciso de um pastor. Nesse sentido, então você tem um pastor. Preciso de um conselheiro, você tem um conselheiro. Preciso de alguém que assim você vai. E de repente você vai perceber que isso se torna um hábito e já é involuntário. Você já começa a fazer as coisas naturalmente. Tá? Contei para a Andy ontem para ver se ela ia ficar com ciúmes, mas ela não ficou com ciúmes. Que eu fui lá no mercado do Vila, eu estava lá na fila do pão. Você sabe que a fila do pão é famosa, né? Quem é você na fila do pão? Eu estava na fila do pão, chegou uma moça com não é sacola, como é que chama lá? A cestinha. Estava lá pesado, ela viu um carrinho da mulher que estava na minha frente, o carrinho estava vazio. A moça falou alto assim, olha, eu vou usar esse carrinho aqui só para apoiar, porque eu não aguento colocar essa cestinha no chão. E a mulher que estava sendo atendida olhou para trás, porque estava usando um carrinho dela. Aí, o olhar da pessoa, a moça já tirou o carrinho, já tirou do carrinho e foi para trás. Eu estava com o carrinho ali com uma coisa só dentro. Eu falei para a moça, usa aqui o meu carrinho, põe as tuas coisas aqui. Aí ela veio alegrinha, colocou em cima e falou, depois de um dia de trabalho, chega nessa hora que ficar baixando e levantando a gente não consegue mais. E nisso eu fui atendido e peguei o pão, o pão nosso de cada dia. E aí eu falei para a moça, fica com o carrinho, para você não ter que ficar. Falei, fica com o carrinho, eu estou com pouca coisa, eu levo. Aí ela disse assim, então fica você com a minha cestinha, pronto. E aí eu fui pegar outras coisas e ela ficou ali. Não é uma coisa, ela usou uma frase assim, ela falou, engraçado, né? Homens da nossa época, que a gente regulava ali, ela era nova, né? Então ela achou que era novinha. Então ela falou, homens do nosso tempo são cavalheiros. Agora, os dessa época aqui, eles não prestam atenção em coisas desse jeito. Mas não é questão de cavalheirismo, é questão de você perceber o que você pode fazer para ajudar o outro. Entendeu? Um sorriso, um abraço.
uma palavrinha, você aprender quando a pessoa está bonita. Ah, dona Sebastiana, olha que gracinha que ela está hoje. Alguém falou para ela que ela está uma gracinha hoje? Por que não falar? Entendeu? Por que não falar o carinho que eu até imito aí isso daí mesmo. Eu falo, vou imitar ele. Aí, tá? É um carinho. Entendeu? Falar. Às vezes a pessoa vai com aquela cara feia. Uma palavrinha que você dá, você alegra o dia dela. Por exemplo, mãe. Mãe. Tá vendo? Quando você olha e dá um abraço. É isso. Tá bom? Podemos parar por aqui, porque tudo que foi dado no meio daquele povo, levantou-se aquele templo, aquele tabernáculo, que era compartilhado por todos. Cada um tinha a sua função. Então você fala assim, mas eu não tenho nada para compartilhar. Garanto que você tem. Depende de você. Seja um templo para você. E seja aquele que bateu, sempre vai encontrar alguma coisa. É uma forma de você trazer Deus para cá, para este mundo, para as pessoas. Sem nome de igreja. Sem se preocupar com religião. Sem se preocupar em associar Deus com o local que você está. Faça o bem, como é o ditado, faça o bem sem olhar a quem. Ou aquele ditado, a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Tá? É assim que tem que ser. De você, e vai fazer bem para você. Você vai viver dias melhores, aprender a relacionar com tudo e com todos. Tá? A espiritualidade, ela começa nesse sentido. Você relaciona Deus nas tuas atitudes. E você vai vendo que esse tipo de coisa começa com regra social, que é o compartilhar. E você começa a aprender lá na escolinha, as crianças. E a gente criou uma ideia de que ter relacionamento com Deus precisa estar dentro de uma igreja. E eu estou dizendo para você que até o ensino de uma escolinha que está te ensinando regras sociais, e quando a pessoa aprende e convive com aquelas regras, não só aprendeu, mas ela vive aquelas regras, você vai perceber que estas regras ligam aquela pessoa com a Torá. Mas não tem nome de igreja nenhuma, porque Deus não é igreja. Deus está sobre o mundo todo. Essa ideia que a gente aprendeu lá, o centro espírita, misericórdia, coisa do capeta. Foi assim que a gente aprendeu. Aí a pessoa tem um espírita como local de trabalho, você não tem amizade com ele, porque tem medo que ele vai trazer demônios para você. Vai ver você que leva demônios para ele. Entendeu? E não é assim. Então, o religioso, as escolas religiosas que existem, Deus também está administrando, porque muitos que estão ali vai passar para outro, vai passar para outro e pode chegar a se converter no judaísmo, que não exige conversão, mas você pode ser Benei Noach, associar a Deus vivendo com as 7 leis de Noach. Pronto, está tranquilo. Então vamos encerrar.